Fala pessoal, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo ao nosso curso de Lógica de Programação com Python. Então você vai aprender desde a variável até o POO, que é Programação Orientada a Objeto. Então pega teu café, teu chá, o teu copo de água e vamos começar a desenvolver. Então, gente, o início da nossa aula, vamos utilizar aqui o do nosso curso, né? Vamos utilizar a nossa ferramenta aí, a ferramenta que todo mundo está utilizando, é uma ferramenta muito prática, que você tem como fazer anotação, que é o Google Colab, tá? Então, é uma ferramenta que veio aí para nos ajudar. Então, você vai fazer o que agora? Se você não tem a sua conta do Gmail ou também não tem o Google Colab, eu vou convidar você a pausar esse vídeo, acessar o Google Colab, o link está aqui embaixo, então você vai clicar no link e aí você vai acessar o Google Colab, fazer sua conta e você vai ser direcionado a essa tela aqui que eu vou compartilhar com vocês. Então, dá uma pausa aí e faz a sua conta. Caso você já tenha feito a conta, acesse o Google Colab que vamos começar a praticar. Pronto, vamos lá. Olha aí, gente. Estamos aqui com o Google Colab e o que é que você vai fazer com esse cara aí? Você vai criar um novo notebook. Matheus, o que é um notebook? É um ambiente que você vai desenvolver seus códigos, executar, colocar comentários, compartilhar com seu amigo. Eu vou compartilhar links do Colab também com vocês durante esse curso. E aí você vai fazer o quê? Vai criar um novo notebook. Então, vamos lá. Eu vou vir aqui, ó, criar um novo notebook. E aí ele vai gerar esse novo notebook para mim, para que você consiga executar os seus códigos. Então, ó, dá uma olhadinha aqui, ó, já criou. Então, o que é que você vai fazer? Você vai organizar também os nomes desses notebooks. O meu já está no 12 aí, nesta conta. Então, você vai colocar aqui, ó, aula 1, tá? E aí, com a aula 1, a gente vai adicionar todos os códigos aqui. No final dessa aula, eu também vou compartilhar esse link aqui dessa aula que você vai desenvolver comigo para depois você estar comparando, estudando, tá bom? Então, como é que funciona o Google Colab? Muito simples, pessoal. Você vai adicionar um código Python aqui, executar. Tem como você também adicionar um textinho passando aqui levemente ao mouse. Eu vou dar um zoom aqui para ficar melhor para vocês, tá? Para quem está estudando no celular também. Mas se você passar o mouse aqui levemente, você vai ver que eu consigo criar um bloco de texto. Então, ó, aqui um bloquinho de texto, tá? Vou colocar aqui, ó, teste, tá? E também eu consigo aqui em cima digitar um código. Também consigo colocar ele para baixo, vou colocar aqui, ó, aula 1, aula 01, ok? E aqui vamos começar a nossa aula. Tá bom, gente? Então, se você está programando, já programa há algum tempo, começando a programar agora, não sei nada de programação, posso iniciar por esse curso? Pode sim, que a gente vai começar do zero, tá, gente? Então, vê só. Primeira coisa que eu vou explicar para vocês é sobre a linguagem Python. A linguagem Python, gente, é uma linguagem muito utilizada no mercado, tá? É uma linguagem hoje que ela está entre a segunda, terceira linguagem mais utilizada. Tem algumas pesquisas de GitHub que disse que do último ano foi uma das linguagens mais utilizadas no GitHub, que é onde ficam os repositórios dos códigos. E aí, gente, é uma ferramenta também, uma ferramenta não, perdão, é uma linguagem que ela tem muitas bibliotecas que chamam de motores também. Ela é uma ferramenta, é uma linguagem que você vai utilizar em diversos aspectos, em diversas áreas. Por exemplo, a minha pós-graduação é em inteligência artificial e eu desenvolvi, estudei e criei a questão da IA, machine learning, tudo com Python. Não é? Também análise de dados, tem um Pandas, também já desenvolvi, também sou professor, tá? Sou professor no Senac de programação e na área de dados, então a gente pega Power BI, o Pandas também, que é uma biblioteca do Python. Então, gente, o Python é maravilhoso. Várias empresas utilizam Python, a automação com Python é maravilhosa. Então, é uma linguagem que você vai aprender e você vai escolher qual área você vai seguir. Então, sem mais delongas, já vamos praticar a nossa lógica de programação. E aí, essa aula aqui, você vai aprender sobre o print, né? A leitura da entrada de dados, o input, e também variáveis, tá bom? Então, como é que cria uma variável no
Python. Mas, Matheus, calma aí, para aí. O que é uma variável? Variável, gente, é algo, um espaço que você vai reservar na memória para salvar alguma informação. Quando você está criando um sistema, você precisa salvar as suas informações em algum local temporário. E é a variável, como se fosse uma caixinha na memória, onde você salva aquelas informações. Literalmente é na memória, ela vai lá na memória RAM. E aí, quando você cria uma variável, você deixa um espaço reservado para salvar a informação, para processar aquela informação, fazer um cálculo, ou salvar um nome, e-mail. E aí você tem diversas formas de utilizar uma variável. Mas aqui, no nosso curso, você vai aprender nessa primeira aula para que uma variável serve e como declara uma variável. O Python, gente, é uma linguagem. Eu trabalhei 10 anos da minha vida como um desenvolvedor C Sharp. Ainda sou desenvolvedor, mas quando eu peguei o Python, eu ficava, cara, não tem ponto e vírgula, não tem abre chaves, fecha chaves ali, porque eu trabalhava com a linguagem, um C Sharp, uma linguagem mais semântica, é mais verbosa, né? Assim. E aí, quando eu entrei para começar a trabalhar com Python, eu achei uma linguagem muito simples e ela é muito boa de desenvolver. Então vamos lá. Vou criar uma variável aqui, ó, nome, e o nome vai receber o meu nome. E aí você vai colocar o seu, no seu exemplo, tá? Depois, eu vou vir aqui embaixo, dar um Enter, e vou colocar um print. Mas eu não vou printar Matheus Elohim, que é o meu nome. Eu vou printar o que tem dentro da variável e vou executar. Na primeira execução, o Google Colab ele vai demorar um pouco, porque ele está montando, conectando a versão do Python, mas tudo isso aí, na tranquilidade, a gente vai desenvolver. Ó, o meu já rodou, acabou de rodar. Mas se você visualizar, é muito importante, voltando para a IDE Google Colab, que é um ambiente que vocês vão desenvolver, vocês estão notando que aqui é o meu código, o seu código que você está desenvolvendo, e aqui é a saída do seu código. Por quê? Todo código que você monta, você basicamente você está criando um programa, você está executando alguns processos para criar um programa. E aqui, basicamente, eu criei um programa que tinha uma variável, essa variável recebia um nome, e na segunda linha, o meu programa printava o valor que tem dentro da variável. Então, observe isso aqui, vou dar um zoom para ficar melhor. Eu criei uma variável nome aqui, ó, tá vendo? Ó, nome. E essa variável, quando ela foi criada, ela não tem tipo, tá? O tipo dela vai ser adicionado quando eu adicionar um valor. Como assim, Matheus? Calma aí, para aí, volta algumas casinhas. Em outras linguagens, quando você cria uma variável, uma caixinha na memória, você tem que dizer qual o tipo de dados que aquela caixinha vai receber. Por exemplo, quando eu estou desenvolvendo uma variável no Java, no C Sharp, eu preciso dizer que aquela variável é do tipo string, que é o texto, não é? Quando a gente está lá no Portugal, o tipo cadeia, até a linguagem Portugal mesmo, que tem aqui um curso de lógica de programação no meu canal, com Portugal, você vai adicionar um valor, mas antes você tem que criar uma variável e dizer qual o tipo daquela variável. No Python, não. No Python você cria uma variável e quando eu adiciono um texto, que é o meu nome, ele vai dizer, então, essa variável é do tipo string, é do tipo texto. Como assim, Matheus? Me prova isso aí. Eu vou chamar a função type e vou passar por parâmetro o nome. E quando eu executar, vocês vão ver aqui, ó, Matheus Elohim é o que tem dentro da variável nome, string, que é o tipo dela. Por que ela é do tipo string? Porque quando eu criei ela, eu adicionei o que, gente? Um nome. Beleza, gente? Pegaram aí? Então, tá vendo que é bem tranquilo criar uma variável, adicionar um valor nela, e o Python ainda você não precisa tipar. Ele não é uma linguagem tipada. Beleza? Então, agora vamos iniciar e vamos começar a desenvolver o quê? Vamos perguntar ao usuário algo e ele vai responder algo. Vamos salvar essa informação e jogar dentro de uma variável utilizando o input. Pronto. Agora, vamos criar uma variável. Vamos perguntar o nome da pessoa e vamos perguntar a idade dessa pessoa e salvar dentro de uma variável, de uma caixinha que vai receber o nome e de uma caixinha que vai receber a idade. E depois a gente vai printar. Olá, Matheus, tudo bem? Sua idade na minha idade é 32. Aí eu colocar, você vai colocar a sua idade também. E a gente finaliza a nossa aula, tá? Aqui embaixo também, gente, eu vou passar uns slides que tem muitos mais detalhes que a nossa aula. Por quê? Quero fazer aulas pequenas para você conseguir estudar do começo ao fim.
tá bom? E aí você vai ver os slides, vai ter um slide para essa aula específica, né? Basicamente é um passo a passo. E aí também vou passar exercícios para vocês praticarem aqui, vai estar tudo em PDF. Então, não é só vídeo, é prática. Você vai responder nos comentários, eu quero ter essa interação com vocês aqui. Então, para a gente finalizar nossa aula, vamos voltar aqui para o Colab. Então, eu vou criar um bloquinho de código novo e vou fazer assim, eu vou criar uma variável nome que vai receber a função input. Por que o input? Porque o input vai aparecer na tela que ele vai interagir com o meu usuário. Aqui já está com o Gemini aqui funcionando, mas não vamos utilizar ele, essa inteligência artificial agora. Vou até desativar na próxima aula. Vou colocar aqui, ó, seu nome, tá? Seu nome, show de bola. E aqui embaixo vou colocar idade. Sua, opa, input, sua idade. E aí, aqui embaixo eu vou printar o nome e a idade, mas eu não vou printar dessa forma aqui que a IA me passou, né? Vou colocar aqui o fstring, que eu vou explicar para vocês nas próximas aulas, que a gente for tratar na questão dos prints, né? Mas o fstring é o quê? Eu colocando esse F aqui na frente, eu acho o melhor para mim, de você mostrar texto e variável ao mesmo tempo. Você botando esse F na frente aí, das aspas duplas, você pode adicionar variáveis dentro do texto. Vê que legal. Então, vamos lá. Eu tenho aqui, ó. Aí eu tá aqui, ó. Olá. Aí eu vou dar espaço e vou colocar aqui, ó. Colocar as chaves, né? Olá, nome, que é o nome que ele vai me explicar. Sua idade é. E vou colocar aqui, ó, mais uma vez, idade. E vou executar e vou explicar o que é que está acontecendo aqui, ó. Matheus. Cadê? Dá um Enter. Idade 32. E vou executar. Aí ele mostrou aqui, ó. Olá, Matheus. Sua idade é 32. Beleza? E o que foi que aconteceu aqui? Aqui aconteceu algo muito especial. Porque eu estou juntando texto com variável. E aí, a gente concatenou. Fez uma frase só utilizando textos e variáveis. Então, o fstring aqui, ó, ele informou que aqui vai vir uma variável. Beleza? E aí, essa variável que você está vendo aqui, ela está interagindo com o texto. Então, olá, aí eu peguei o que tinha dentro da variável nome, que era o nome Matheus, e printei. Depois eu dei uma vírgula e disse sua idade é idade. Peguei o valor que tem dentro da variável idade, e que era 32, e formatei esse lindo textinho aqui para a gente iniciar com Python. Então, o input ele serve para pegar a informação do usuário e o print ele serve para mostrar a informação para o usuário. Então, o input e o print vamos utilizar bastante aqui no nosso curso. Então, gente, essa foi a nossa primeira aula, tá? Para você entender alguns contextos. Vamos trabalhar mais aí com print, com a questão de mostrar uma string com variável, vamos utilizar bastante o fstring, tem outras opções também de concatenar, mas vamos focar nessa aqui que é a mais utilizada, então para a gente otimizar tempo, e você vai gostar pra caramba desse fstring aí. Então, se você gostou aí, gente, dá um like, compartilha para o seu amigo, porque essa videoaula aqui tá para ajudar vocês, tá bom? Então, ajudar a comunidade, eu vou aprender bastante com vocês aqui também nesse curso, e vamos embora. Beijão, abração e fique com Deus.